fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai, voltando o texto, deixa aqui, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Às vezes nós queremos tudo em nome de Jesus, mas não temos raízes nele, profundas. Deus vem em nós e nós não encontramos, Ele não encontra frutos dignos para apresentar a Ele. A nossa vida é sem fruto, e a gente quer tudo no nome dEle. Ele fala: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Preste atenção, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi para que vocês possam ir dar fruto, o fruto permaneça. Não é só questão de dar fruto, o fruto tem que permanecer. E uma vez permanecendo, eu posso pedir o que eu quiser. E uma vez pedindo, com o fruto entregue, Ele vai ministrar na minha vida o que eu preciso. Se você precisa de algo, comece a dar frutos para Ele. Mas antes de dar fruto, tem que estar com raízes profundas. Você pode dizer amém? É isso que o Espírito Santo ministrou na minha vida. É isso que o Espírito Santo. Frutos não são atividades religiosas. Vir ao prédio da igreja, isso não é fruto. Nessa semana agora, todas as religiões cristãs do mundo estavam com os prédios lotados. Mas cadê o fruto? Se você passasse em qualquer prédio religioso cristão, nessa semana, Otoniel, estavam abarrotados. Ir a uma celebração, ir a um culto, a uma missa, não significa que eu estou dando fruto a Ele. Guardar os mandamentos também não. Isso é uma obrigação de cada cristão. Pastor, o que significa dar frutos? Anote, por gentileza. É quando uma pessoa olhar para você e vai dizer assim: isso o que é ser cristão? Isso aí significa ser cristão. Porque quando olhamos para Ele, Ele tem muitos frutos e o fruto permanece. Só quem aqui quer dar frutos para Jesus, faça alguma coisa. Aleluia. Frutos que duram, frutos que permaneçam. Há uma diferença em frutos e frutos que permanecem. Quem concorda comigo, diga amém. Há uma grande diferença. Tem pessoas que começam muito bem a caminhada cristã, aceleradamente, mas elas não se desenvolvem. Com o tempo vem as adversidades, essa pessoa desiste. Ela é uma pessoa que começou muito bem, mas terminou muito mal. Porque ela não tinha raízes profundas. Também há uma diferença entre muitos frutos e frutos que duram muito tempo. Preste atenção nisso. Deus nunca teve satisfação com coisas temporárias, coisas que vão como a fumaça. Basta vier a primeira adversidade, some. É por isso que o sábio Salomão disse que muito melhor é o final do que um começo. Salomão, ele disse isso. É como termina e não como começa. O que vale é como terminamos a nossa vida. Olharmos para trás, observarmos o legado que estamos deixando, os frutos que estamos edificando, aquilo que estamos fazendo na nossa caminhada cristã. Você pode dizer amém? Agora, pastor, o fruto vem quando, pastor? Ele sempre virá depois das raízes. Isso é botânica. Hoje eu sei porque muitas pessoas não conseguem entregar frutos ao Senhor, porque fruto só vem depois de raízes profundas. E não é fácil. E não é fácil. É necessário criar raízes. Joga-se a semente. A Bíblia diz que Jesus falou: olha, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele tem que morrer para o mundo, para as vontades carnais,
Nós temos que, olha para o teu irmão e fala: você tem que morrer, cara. Não, mas você não falou. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, porque hoje o Espírito Santo vai batizar, vai restaurar, vai abençoar. Então me ajuda aí, amém? Quantos profetas eu tenho aqui essa noite? Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala: olha, o fruto só virá depois das raízes. As raízes só vêm depois da semente, e a semente tem que morrer. Diga graças a Deus. Às vezes eu consigo ver pessoas que eles não conseguem morrer para elas mesmas. Agora, a frutificação da vida da pessoa acontece de forma semelhante a uma semente lançada, que depois que ela morre, ela se aprofunda primeiro, ela vai para baixo, e depois ela sobe para cima. Assim é a vida do cristão. Lucas capítulo 8, verso 11 ao 15, diz assim: pois, esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Diga: a semente é a palavra de Deus. Olha o que diz: e os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira do coração a semente, a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas essas não têm raiz. São pessoas que qualquer vento contrário é suficiente para lançá-la fora. Não tem raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora, voltando o texto, mas na hora da provação ela se desvia. Não sei se você conhece alguém assim. No domingo ela coloca a melhor roupa e vem aqui, canta, chora, levanta suas mãos, mas na segunda, as adversidades, um rabo de saia, um bíceps é suficiente para essa pessoa não ter profundidade em Deus. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados da vida, a riqueza, os deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. São pessoas que querem, mas não conseguem produzir frutos com perfeição. E Deus é um Deus de perfeição. No Velho Testamento, quando alguém entrava lá no átrio para entregar um carneiro, um boi, alguma oferta para Deus, o sacerdote fazia expiação para ver se havia, com licença, algum defeito. Olhava as mãos, olhava a orelha, olhava tudo aquele animal, ver se aquele animal tinha defeito. Uma vez não tendo defeito, era aceito para o sacrifício. Por isso que o Cordeiro de Deus, o Cristo que morreu, ele fica diante de Pilatos, Herodes, tentando achar pecado em Cristo e não encontra, e Pilatos o devolve, porque ele era o Cordeiro sem mancha, sem pecado. Ele era o único que poderia morrer para resgatar a humanidade. Ele morre na sexta, mas no domingo ele ressuscita para a glória de Deus. Entenda isso. Cristo tinha raízes. Sabe, querido, aonde nós vamos encontrar, mas o que caiu em boa terra são os que ouvem, ouvindo a palavra com o coração. Perceba que existe um terreno chamado coração. Fala para o teu irmão: o terreno é o coração. Sempre foi. Terreno é o coração do homem. Um coração reto e bom, porque tem coração que não é bom e nem grato. Um coração reto e bom, que retém e dão fruto com perseverança. Diga glória a Deus. E nessa noite aqui, eu não sei se você entrou com um coração ruim, mas vai sair com um coração reto e um coração bom, preparado para dar frutos para o nosso Senhor. Diz o texto que um coração é o ponto de conexão. Diga conexão. É aí que está o pontapé inicial para que a semente jogada, ela se aprofunde, enraizando dentro do coração do homem. É fundamental isso aqui. É no coração que eu me torno enraizado. São
as palavras de Deus lançadas, que o meu relacionamento com Ele permanece duradouro, mesmo diante das adversidades. Ei, eu estou passando por muitas adversidades, mesmo assim eu não paro, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que eu tenho que entregar frutos para Ele. Se eu parar, os frutos param, e eu não posso parar, porque aquele que me alistou para a guerra, Ele me chamou e colocou-me para dar frutos, e eu aceitei esse desafio. Fala para o teu irmão: eu aceitei esse desafio. O livro Enraizados, qual eu li, estou lendo novamente, ele fala de um personagem chamado Davi. Davi, ele era uma pessoa que primeiro ele quer ir para baixo, para depois crescer para cima, ao contrário de muitos que querem crescer para cima, ao invés de crescer para baixo. Tem pessoas que não conhecem nada de Bíblia, e querem crescer para cima. Primeiro vento, ele cai. Primeira adversidade, ele cai, porque somos a geração fast food. Fala para o seu irmão: se a tua internet não tiver pelo menos 60 mega, ela não serve para mim. Pode falar para ele. Se ela for de 10, eu não vou na sua casa. Não é mais ou menos assim, Ebenezer? A geração fast food, que quer tudo para o ontem. Como que nós vamos gerar conexões no coração através da palavra? Davi era uma pessoa que quer se ir para baixo. Por isso que quando Deus vai até Davi buscar frutos em Davi, Ele encontra frutos em Davi. O texto escolhido foi 1 Samuel 16:7, que diz: porém o Senhor disse a Samuel. Samuel era profeta, um homem de Deus, um líder estratégico que vai ungir Davi. Só que ele não sabia quem era para ser ungido. Davi tinha mais 7 irmãos. Não olhe para a sua aparência, não atentes, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê como está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Deus manda Samuel ir, Deus fala: querido, não olhe para a aparência, não olhe para aquilo que está visível, olhe para aquilo que está invisível, oculto debaixo da terra. Olhe para o coração. Eu já errei demais, olhando para a estatura e não percebendo o coração. Deus disse para aquele homem: cara, meu amigo Samuel, olhe para o coração. E nós lemos anteriormente no versículo lá de Lucas capítulo 8, da parábola, que diz que quando a semente é lançada no coração, e o coração é bom e reto, aí ele dá muito fruto, ele cresce, e o reino cresce, e o Jesus cresce no coração dele. Você pode dizer amém? Josué, ele demora 13 anos para assumir o lugar de Moisés. Deus tem tempo, ninguém cresce assim. Ei, estou aqui. Espera aí, é um processo. É um processo. Eu já tenho 23 anos que estou caminhando com Cristo. Já são 19 anos de pastoreio. Ei, não estou pronto ainda, tenho errado muito, mas muito mesmo. E me perdoe se de alguma forma eu errei com você, porque eu estou em construção, mas aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar essa obra. Diga amém. Eu estou crescendo para baixo. Josué durou 13 anos, ele acompanha Moisés, ele vê as atitudes de Moisés, ele é próximo a Moisés, ele é o companheiro de Moisés, ele está ativo nas atividades de Moisés. Chega um dia em que Deus resolve levar Moisés. Somente aí, Deus aparece para Josué e fala: conforme eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não olhe para a direita, cara, não olhe para a esquerda, olhe para frente,
porque você vai fazer herdar esse povo a terra que eu prometi a Moisés. O próprio Moisés, anterior ao Josué, foi necessário ficar 40 anos lá na casa do sogro dele, em Midian. Ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas do seu sogro, porque ele era necessário, ele era muito afoito. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio, e ele se esconde, ele vai embora. Quando Deus o deixa 40 anos crescendo, para gerar raízes para baixo, para estar mais equilibrado, porque tem gente que com um sopro ele desiste. Quando Deus fala a Moisés agora com 80 anos, cara, vem Moisés, porque agora você tem raiz. O primeiro teste que Deus faz com Moisés, Deus fala, coloca a mão no coração, Moisés. Moisés coloca a mão no coração. Ele fala, tira a mão do coração, Moisés. Moisés tira a mão do coração. A mão dele estava leprosa, porque o coração estava leproso. Quando o nosso coração está leproso, a gente não consegue dar frutos para Deus. Preste atenção, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu, profeticamente, coloca a mão no teu coração. Tira e começa a olhar para a tua mão. O que tem na tua mão? Foi o que isso aconteceu com Moisés, tinha lepra. Aí Deus falou, Moisés, coloca a mão novamente. E quando ele coloca a mão e tira a mão dele está como a mão de uma criança. Deus fala, eu tirei a lepra do teu coração, para começar uma nova história com você, cara. Deus faz assim para dar um rumo e uma história para a tua vida. Seja enraizado em Deus, cresça para baixo ao invés de querer crescer para cima. É por isso que Deus, Ele abate, Ele não gosta do soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Jesus Cristo nosso Senhor, 30 anos de ministério oculto. Apenas com 12, quando ele vai no templo e ensina algumas coisas. Depois ele sai. 30 anos, Josi. Com 30 anos, ele vai na fila do batismo. Ao próprio primo dele dizer, é eu que preciso ir até você e tu vens a mim. Porque quem é enraizado, ele sabe entrar e sabe sair. Naquele momento era o momento de João Batista e não de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Tem hora que é o momento do seu irmão e não o seu momento. Saiba administrar isso, por favor. Trinta anos, preparando o ministério de 3 anos. Mas Jesus, ele estava tão enraizado, que até hoje, todas as igrejas cristãs do mundo, falam dessas raízes, que são duradouras e eternas, do nosso Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode dizer amém? Voltando para Davi, ele tem uma vida sensacional, querido, ao ponto de Deus dizer, achei Davi um servo segundo o meu coração. Achei, mas não Deus fala achei. Parece que Deus não tinha, parece que Deus não conseguia encontrar, ao ponto de Deus falar, achei, encontrei. E Davi inaugurou a era de ouro de Israel. Ele estabelece uma cultura. Dia 13 nós vamos começar um trabalho para obreiros, para líderes, para membros, para todos, chamado Enraizados. Eu não vi nenhum amém. Você vai participar do Enraizados. Nós vamos mudar a nossa cultura. Chega de querer emendar fio com Durapox. Chega de querer colocar, quebrou o pé da mesa, vamos colocar uma lata de leite ninho. Levanta aí, coloca uma lata de leite aqui embaixo. Seremos conhecidos como a igreja da excelência em nome de Jesus Cristo. Porque a cultura vai chegar. E Davi então ele entra num momento trágico e ele transforma uma cultura. Ele entra com adoração na nação. E depois, ele estabelece um trono duradouro ao ponto de falar em Lucas capítulo 1, verso 32,
que Jesus Cristo, ele vinha dessa descendência, ele era filho de Davi, que o Messias iria se assentar no trono de Davi. Olha só que coisa interessante. Davi então ele vem numa proposta de começar um ministério. Ele vem numa proposta de começar. Deus pega aquele garoto com apenas, segundo alguns estudiosos, ele tinha de 13 a 16 anos. Quando Jessé chega na casa, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir, diz a Bíblia que Jessé colocou os 7 irmãos de Davi aparelhados, todos eles. E o menino estava cuidando lá dos animais, das ovelhas e das vacas. O pai não acreditava nele. E aquele garoto executando a sua tarefa. Jessé jamais imaginaria que o filho mais novo dele, dentro do judaísmo messiânico, dizem que ele era um filho bastardo. Os judeus messiânicos falam isso, porque Davi narra um salmo dizendo que ele foi gerado em iniquidade, e ele era ruivo, diferente dos outros irmãos. E lá trabalhando para o seu pai um garoto, um adolescente. Quando Samuel chega, Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. O profeta pergunta para o pai: Jessé, é algum mais filho seu? Porque não será nenhum desses filhos, nenhum deles. Deus está dizendo, o pai diz: tem um menino cuidando das minhas ovelhas, dos meus animais lá no campo. Mandaram chamar. Quando aquele garoto, adolescente entra, Deus fala: esse será o rei de Israel. Preste atenção. Mas antes de Davi havia um tal de Saul. Saul não tinha raiz. Saul, ele entra no meio da história. O povo queria um rei, e Deus falou: então eu vou dar um rei, porque o povo não está rejeitando você, Samuel, o povo está rejeitando a mim, então vou dar uma pessoa para eles. Então vai lá, unge Saul. Só que Saul não tinha perdigri, não tinha raiz, não tinha profundidade. Ele vem, ele começa bem, com o Espírito Santo sobre a vida dele, ele começa bem o reinado, mas quem não tem raiz, não sabe administrar a unção do Espírito Santo. Eu toco bem, eu canto bem, eu prego bem, eu amo bem, mas tem hora que a unção vai embora, porque não tem raiz. Saul começou muito bem, mas terminou muito mal, porque não tinha raiz. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de quem tem raízes profundas. Não, olha para ele e fala aí: eu estou vendo raízes em você, profundas. Pode, se ele não tem, profetiza pelo menos para que tenha, em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, nós lemos agora aqui, isso: o Senhor atenta para o coração. Eu quero trazer uma linguagem mais atual para esse texto. É como se Deus falasse para o profeta algo mais ou menos assim: olha, eu não quero mais Saul, porque Saul é volátil, ele é muito... Eu chego para conversar com Saul, não dá para conversar com Saul. Na linguagem do pastor Marcos, na Bíblia, será que um dia eu vou ser igual Russell Shedd, escrever uma Bíblia, ou melhor, traduzir uma Bíblia de estudo? Misericórdia. Não, deixa com quem pode. Deus está dizendo: ô Samuel, eu estou procurando uma pessoa que eu possa crescer nele, para depois ele crescer. Quem está aqui nessa noite, que quer que o Espírito Santo cresça na sua vida? E o Cristo, Ele é um Deus que quer crescer em nós. João Batista disse: o importante é que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. E o texto seguinte diz, pode colocar para mim, Natália: quanto tempo leva para preparar alguém? 2 Samuel capítulo 5. Assim pois todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom,
E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, de idade de 30 anos. Era Davi quando reinou, começou a reinar, e reinou 40 anos. Ele era um menino que foi chamado com 13, mas começou a reinar com... Ei, preste atenção por gentileza, porque nós estamos indo para a parte final desse sermão. Quanto tempo leva? Eu fiz uma escola de liderança de 2 meses. Fala para o teu irmão. Não, eu li uma apostila do batismo. Fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão, eu já li dos 66 livros da Bíblia, eu li 2. Fala para ele, E tem uns que querem discutir igreja comigo. Eu não vou discutir leis com o Léo, porque ele é advogado. Quem está entendendo? Quanto tempo você ficou numa faculdade, Léo? Quantos anos? Vem cá, Léo. Quantos anos para ser um bacharel em direito? 5 anos. Depois do 5º ano de estudo, você teve que fazer mais o quê? A prova do quê? O exame de ordem, né? O AB, né? O tão famoso. Aí você estudou mais alguma coisa, aprimorou em casa, quanto tempo? Foi 1 ano de preparação para o exame de ordem, 1 ano de pós, e estou na 2ª pós-graduação agora. E aí a gente tem preguiça de vir no cursinho. A gente quer discutir coisas de Deus, de igreja, Léo. Eu não vou discutir leis com o Léo. Esses dias eu liguei para o Léo e falei, Léo, como é que eu faço para fazer isso? Me dá uma ideia de leis para mim. Porque eu não entendo, você estudou. Cadê as raízes profundas? Obrigado, Léo. Quanto tempo demora? Para Davi foram 17 anos. Para Josué foram muitos anos. Para Moisés foram 80 anos. E nós somos a geração fast food. Eu tenho 23 anos de cristão, não de idade. Que bom que fosse. Mas se eu tivesse 23 anos, eu não teria talvez a maturidade para falar para você que casamento é bom e vale a pena, porque eu amo a minha esposa. Que família tem problema sim. Ok? Fala para o teu irmão, não existe família perfeita, existe família abençoada. Você pode dizer amém, glória a Deus e aleluia. Eu venho 23 anos de cristão e 19 de pastoreio, que eu posso dizer para você que o caminho da tua prosperidade começa com oferta e dízimo. Fora disso não tem jeito, querido. Você vai bater a cabeça e um dia a gente se encontra lá na frente e você vai falar, realmente eu deveria ter sido dizimista. Comigo não foi diferente. Eu não consigo ouvir, eu tenho as minhas mensagens registradas em meu e-mail, em minha caixa de e-mail. Primeiro eu tinha uma agenda, antes da internet eu tinha uma agenda. Ela sumiu, nunca mais achei essa agenda das minhas mensagens. Mas eu tenho mensagens de 2003, 2004. Eu não consigo mais pregar essas mensagens, porque eu criei raízes mais profundas. E tem hora que eu vou lá, em 2002, 2003, eu clico em cima e eu falava, não acredito que eu falei isso. Eu não tinha raízes profundas. Não, que heresia, era quase uma heresia. Meu Deus, aqueles que estão comigo há muito tempo, muito obrigado, vocês são demais. Aplauda Jesus, porque vocês são demais. Como que me aguentaram. Eu não tinha raiz nenhuma. Conheci todos os ministérios de uma igreja.
Primeiro ministério, aspirante ao diaconato. Eu fechava e abria a porta da igreja. Eu sei o que é isso, Antônio. Quando você está louco desligando as luzes para as pessoas irem embora. Só que ontem você ainda tem um Honda Civic. Eu não tinha carro, mano. Você ainda vai de Honda Civic embora. Diga glória a Deus aí, Antônio. Mas eu sei o que é abrir uma porta da igreja e fechar a porta da igreja. Eu sei o que é ser professor de escola bíblica dominical. Depois superintendente da mesma escola. Minha esposa grávida, já tinha Maria Luísa com um barrigão esperando o Davi. E depois vem o Pepe em seguida, porque ela só ganhou o Davi, parece que o Pepe entrou. Não, é uma coisa incrível. Ela, professora de escola bíblica, e eu era o superintendente dela, que sempre manda em casa. Quem manda na verdade sou eu. Fui enviado como missionário. E depois ordenaram-me a pastor. E eu me lembro o dia em que o óleo desceu sobre a minha cabeça. E aí eu estava lembrando das vezes que eu abria a porta da igreja e fechava a porta da igreja. Das vezes que eu ia dormir 3 da manhã preparando a minha escola bíblica dominical para os alunos. Raízes, profundidade, profundidade. Aleluia, que tempo maravilhoso de aprendizado. Deus quer que a igreja avance e conquiste as nações. A igreja só vai fazer isso se ela tiver profundidade, profundidade, profundidade. A sua expectativa tem que ser: eu cresço para dentro, para depois sair e crescer na comunidade. Eu cresço para dentro, eu me aproprio desse crescimento. E eu me lembro, quanto mais eu fui para o seminário teológico, eu fiquei toda semana, todos os dias da semana eu ia para esse seminário. Eu ia de carona porque eu estava desempregado, sem dinheiro. E eu ia, e os professores mandavam eu ler livros. E eu lia livros e mais livros, comia esses livros, porque eu queria crescer com raízes profundas em Deus. Quantos aqui querem crescer com raízes profundas em Deus? Lucas capítulo 8, verso 13 e 14, diz assim: sem raízes profundas não há fruto, e se houver fruto, não é do tipo que dura, porque os que caíram sobre a pedra são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não tem raiz, não tem raiz, não tem raiz. Tem pessoas que me ouvem no domingo, na terça está no motel. Não tem raiz. Não tem raiz. Me ouvem no domingo, na quarta-feira não sei o que estão fazendo, porque no culto vem poucas pessoas na quarta. Sabe, queridos, termina essa mensagem dizendo: é necessário nos aprofundarmos em Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, Otoniel. Eu estou vendo o Otoniel aqui, mas eu não sei o que está aqui dentro do coração do Otoniel. E Paulo fala: eu não posso fixar os meus olhos naquilo que eu vejo, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, porque o perfume vence, o cabelo embranquece, as rugas vêm, mas o espírito permanece para sempre na presença de Deus. Nós estávamos aqui tentando entender por que é que a água fluvial não ia para a saída que tinha lá, porque essas paineiras em determinado momento elas cresceram tanto e as raízes delas aprofundaram tanto, porque o jeito que ela cresce para cima, ela tem que crescer para baixo, e aí ela entupiu
ela apertou os canos que passam beirando aqui para sair lá na frente. Porque quando plantaram elas eram pequenas. E foi um plantio, né, com elas já com meia altura. Agora elas aprofundaram as suas raízes, então elas foram aprofundando e elas entortaram os canos da água fluvial que desce lá na rua. Só que a gente não vê a raiz da árvore. A gente não vê a raiz da árvore. A gente não consegue ver. A gente prepara um culto legal, olha que mesa linda. A gente cantou canções maravilhosas, tocamos, pregamos de uma forma poderosa. Mas você não sabe como que o Marcos é, o que o Marcos pensa, o que o Marcos faz no oculto. Você não sabe, porque ali são as minhas raízes. E se as minhas raízes são superficiais, as minhas atitudes na minha vida secular serão superficiais. Se um rabo de saia é suficiente para que eu possa atrair a minha esposa, é porque eu não tenho raiz. Porque José, na casa de Potifar, ele disse o quê? Eu não deito com você, mulher de Potifar, não é porque eu não quero, é porque eu tenho raiz no meu Deus, e o meu Deus colocou raízes em mim, e as raízes que eu tenho são suficientes para não trair o homem que me deu confiança, o seu marido. Porque além de trair Potifar, ele iria trair a Deus. Quem tem raiz é dizimista. Quem tem raiz é ofertante. Quem tem raiz dá fruto. Quem tem raiz celebra. Quem tem raiz adora. Quem tem raiz adora a Deus. Quem tem raiz gosta de estar na presença de Deus. Raiz. Enraizados. Se preparem para uma cultura que nós vamos pregar aqui nessa igreja. Se prepare, porque nós vamos criar raízes. Oh, mas vai acontecer uma mudança tremenda de Deus no nosso meio. Só aqueles que acreditam digam glória a Deus. E eu termino. Semana que vem eu falo mais, que não dá tempo, que tem a ceia. Tem mais alguma coisa aí? 3 solos. Eu queria ter tempo para falar dos 3 solos da vida de Davi. Solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Eu deixo isso aqui sobre a mesa para a gente conversar semana que vem. Os 3 solos que Davi preparou no coração dele para chegar aonde chegou.